Nossa República desta semana recebe com muita alegria o professor, escritor e jurista Eduardo Mahon. Na pauta, um dos assuntos mais importantes do momento, a atualização do Código Civil brasileiro. O Código Civil é também chamado de Constituição do Homem Comum, porque rege a vida em sociedade, o casamento, a união estável, as relações homoafetivas, o direito das famílias, assim também as sucessões, os contratos, o direito empresarial, enfim, o dia a dia de todos nós. Doutor Eduardo Mahon, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista, para discutir um assunto tão relevante que é a atualização do Código Civil brasileiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. A atualização do Código Civil, na verdade, é o reflexo da atualização da sociedade, né? A sociedade muda e, claro, que o Código Civil também tem que mudar. Em geral, a sociedade muda antes da lei. Mas a lei pode também ser um trampolim para a mudança da sociedade. Não existe nenhuma precedência entre as coisas. Em geral, a lei civil precisa se atualizar mais rápido do que a lei penal. O que, aliás, é recomendável que a atualização da lei penal se dê com cautela. A lei civil, não. A lei civil ela precisa se manter adolescente, ao contrário do que muita gente acha, que é preciso ter uma consolidação, um amadurecimento. Não. A lei civil precisa ser adolescente, precisa ser cheia de sonhos, de projetos. Quando você fala isso, Mahon, me remete a uma situação prática e que acontece na realidade. Normalmente, o Congresso Nacional demora muito para legislar sobre o que acontece no dia a dia da sociedade. E há uma resistência em alguns temas envolvendo os costumes, temas envolvendo a comunidade LGBTQIA+, o Congresso, de uma maneira geral, não só esse Congresso, todos, de uma maneira geral, são conservadores, né? Demoram bastante para assumir, e isso acaba fazendo com que o Judiciário, o Supremo, o STJ e o Supremo, acabem criando jurisprudência para resolver certas situações. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se você concorda. As relações homoafetivas, o casamento homoafetivo, não está lá no Código Civil, mas já tem jurisprudência, já tem uma decisão e os cartórios são obrigados a cumprir. Então, eu queria, pegando o gancho aí da sua primeira fala, dessa coisa do compasso entre sociedade, Congresso e Judiciário, você acha que é preciso melhorar essa relação? Veja bem, Mauro, a Constituição tem determinadas regras programáticas. E no final das contas, o problema não é muito bem nem do Judiciário, nem do Congresso, ou dos Congressos. Na verdade, o que aconteceu foi que a nossa Constituição de 88, por ser uma reação a 20 anos de ditadura, ela deixou de ser meramente programática para ser prescritiva em alguns aspectos, para ser detalhista em alguns aspectos. O que isso vai acontecer? O que isso vai resultar, melhor dizendo? Determinadas leis, elas têm problemas de delay temporal, um delay sociológico. As normas da Constituição programática precisam ser conservadas. E as normas de atualização civil, penal, ambiental, administrativa, tributária precisam mudar. O grande problema é que nós constitucionalizamos muita coisa. O que vai gerar? Uma perplexidade. Qual é a perplexidade? Um Congresso que atua rápido demais e atua tecnicamente mal, ou um Congresso que atua devagar e vai demandar um judiciário
rápido demais, que tecnicamente atua bem, mas sem suporte legítimo político. Então, essa questão, essa complexidade, não é uma complexidade só brasileira. É uma complexidade do contemporâneo, sobretudo em países com constituições muito descritivas. Eu vejo, eu entendo a sua resposta, a sua posição, mas eu vejo assim que muitas vezes o judiciário, eu estou colocando sobretudo o STJ e o STF, eles acabam legislando, né? Assumindo um protagonismo que, aliás, é reclamado pelo legislativo, muita gente que critica o judiciário fala que é uma militância, e eu vejo esse protagonismo justamente pelo que você falou, porque se constitucionalizou quase tudo. Então tudo acaba chegando lá no Supremo, né? Por exemplo, todos os assuntos, né? A demarcação de terra, não sei o quê. Nós estamos vendo agora, né? Uma queda de braço sobre o marco temporal, de um lado o Congresso correndo atrás e de outro o Judiciário já pronto para julgar a questão da constitucionalidade do marco temporal. Então nós temos situações práticas que fazem, que dão a impressão, né, de que o Congresso, às vezes, demora mais, principalmente em os temas mais polêmicos. Aborto, relações homoafetivas, porque assim, tem um perfil, me parece, Eduardo, eu não sei se você concorda, um perfil do nosso congressista mais conservador ou mais temeroso das reações da sociedade brasileira. Que, embora tenha uma evolução rápida em suas práticas, acaba também tendo uma atitude conservadora em relação à opinião, aquilo que se faz lá no Congresso Nacional. Olha, Mauro, não responder é uma resposta, não é? Agora, nós precisamos ter calma, né? As redes estão muito inflamadas, né? As coisas estão muito inflamadas. Mas eu fui amadurecendo ao longo também da minha trajetória e precisamos olhar essa questão com um certo distanciamento. Não responder a uma questão é também uma resposta legítima. Então, algumas vezes, ou muitas vezes, o Congresso Nacional não responde. E não responder é uma resposta, aliás, muito contundente. Muitas vezes o Congresso está falando, a minha base eleitoral não quer essa discussão nesse momento. Agora, nós somos tomados por situações de natureza concreta. Por exemplo, adoção de casais homoafetivas, ou adoção de trisal, que são casais formados por 3 ou mais integrantes. É possível? Nós agora, via judiciário, estamos flexibilizando uma jurisprudência que qualquer relação afetiva é uma relação que seja estável, que seja benéfica para quem é adotado, é beneficiária, porque vai constituir laços de afeto, laços psicológicos de estabilidade, que são benéficos para a pessoa e, claro, para a coletividade. O Congresso está preparado para essa discussão? Talvez não. E é legítimo que não esteja, porque o Brasil, se o judiciário é apontado como conservador, acho que não tanto, mas se o Congresso é apontado como conservador, é legítimo que nós pensemos que a base eleitoral desse Congresso também seja conservadora. Agora, isso não afasta, porque é indeclinável, a obrigação do judiciário decidir. E nós não podemos chamar de ativismo judicial toda vez que o judiciário se manifeste para o caso concreto
de maneira até supletiva. Porque esses desafios, até mesmo, Mauro, desafios contramajoritários, pertencem ao judiciário. Então, o judiciário não existe para representar a sociedade. Não existe para isso. O judiciário existe para interpretar a lei, mas não interpretar gramaticalmente a lei, mas interpretar a lei sob vários aspectos, inclusive atualizando com aspectos sociológicos. É barra para uma pessoa que vai resistir ao novo. É barra. É mais fácil imputar ao judiciário a pecha de ativismo. O que não deixa também de ser verdade. Mas eu pergunto a você, em que medida o judiciário não pode ser ativista, por exemplo, quando obriga o médico a promover transfusão de sangue àquele que tem a fé como vedação à transfusão? Em que medida o judiciário é conservador e é ativista quando determina a mudança do nome social para uma pessoa que já fez a própria transformação no corpo? Em que medida o judiciário ele é ativista e conservador, ou progressista, melhor dizendo, quando determina ao sistema público de saúde a mudança de gênero de alguém que se sente mal com o próprio corpo? São questões difíceis, mas não interessa que sejam difíceis. Interessa que é indeclinável para o judiciário julgar o caso concreto. E eu queria falar sobre esses dois assuntos. Primeiro, o direito ao próprio corpo e as suas transformações. Esse é um assunto que deve estar presente aí na atualização do Código Civil brasileiro? Olha só, eu citei o caso de transgêneros, que, aliás, Mauro, não é nenhuma novidade na sociedade. As pessoas falam muita bobeira, lamentavelmente, pelo desconhecimento, pela ignorância da nossa própria história. Não é? A história da humanidade foi marcada pelo transgênero, marcada, inclusive com monarcas, com líderes religiosos, com pessoas extremamente representativas na sociedade que têm uma identidade sexual diferente da originária, diferente da biológica. A gente precisava, carecia estudar um pouco mais. Nada muito teórico, muito difícil, mas a nossa própria história. Mas a questão, Mauro, não é só essa. A questão não é só essa. Eu vou dar alguns casos tormentosos para você, para que o nosso espectador comece a pensar em quão bonita é essa questão. Vamos imaginar que um homem tenha câncer. Tenha câncer e ele é casado com uma mulher nova, um segundo casamento, a mulher bem mais nova, e ele já tenha filhos de um casamento anterior. E esse homem congela o sêmen dele. Ou, talvez, o casal não congele apenas o sêmen, mas congele os próprios embriões já fertilizados. Aí esse homem morre, ou a mulher morre, enfim, pode se dar tanto para um como para outro. E aí, eu pergunto, quem terá direito ao nascimento? O embrião fertilizado? Quem decidirá sobre isso? O cônjuge sobrevivente? Agora, mais do que isso, quem decidir ou quem não decidir? Como é que fica o direito sucessório? Como é que fica o direito sucessório no futuro imprevisível? Isso vai mudar o quadro já consolidado? Então, vamos a um caso concreto que me parece absolutamente saboroso.
Então, o homem morre de câncer. A mulher sem filhos decide ter um filho com embrião já, com o sêmen ou com o embrião já fertilizado. Bom, muito bem. Corre no processo sucessório, é feita a partilha de bens entre 2 ou 3 filhos de um casamento anterior. Muito bem, nenhuma ilegalidade aí. A mulher sobrevivente, a nova, talvez fique mesmo como herdeira também. Ocorre que 4 anos depois vem uma criança. É uma criança fruto de uma decisão unilateral da mãe. Vamos problematizar? Ela não quer uma, ela quer 2. Exatamente como o homem já teve. Como é que vai ficar depois o patrimônio? Haverá uma sobrepartilha? Haverá uma partilha superveniente depois do nascimento dessas crianças? Mauro, a vida humana ela é muito complexa. Ela já era complexa sem tecnologia. Com a tecnologia, tornou dificílima essa questão, não só de natureza ética, que eu diria que abrange também o fenômeno religioso, que é o primeiro caso, do transgênero, mas de natureza jurídica. Imagine, então, esse caso concreto. Entende? São questões difíceis, não é? São questões difíceis, mas que deveriam ou devem, a partir de agora, serem contempladas pela legislação. Né? Porque quando não está na lei, você inevitavelmente vai jogar essa decisão para o judiciário. Aí é um conjunto de juízes, se a gente estiver falando do Supremo, é um conjunto pequeno de juízes. Tem gente que se posiciona, mas é ruim quando você tem juízes muito conservadores lá no Supremo, ou é ruim quando tem juízes muito progressistas lá no Supremo. Então, na verdade, esse caldo, essa mistura, né, de posições pessoais e políticas diversas dentro do Supremo é importante, até para que haja o debate, até para que haja a discussão sobre todos os aspectos. Então, eu não acho ruim. Mas, dentro do que você falou, eu acho que é importante que esteja na lei, né? Esse caráter multifamiliar da sociedade hoje. Né? Você citou aí casais do mesmo sexo, você citou aí trisais, que é uma realidade hoje, prática, fática, está lá. As pessoas, às vezes, vivem em 3, têm uma relação de família, de afeto extremamente forte e que se traduz num modelo de família. Né? Enfim, essa particularidade da sociedade que ela vem se constituindo e a lei não está preparada para isso. O nosso Código Civil precisa avançar nesse sentido, de prever o que está acontecendo já na sociedade. Você citou os avanços tecnológicos, você citou esse caso concreto que é um nó na cabeça de qualquer um. Né? A de se perguntar, é justo que a criança que nasceu daquele embrião, daquele pai, daquela mãe, fique fora da herança? Só porque ele nasceu depois? Quer dizer, não, a questão, tudo isso é uma discussão. Eu te faria uma analogia que é uma analogia boba. Vamos imaginar que uma pessoa tenha 2 filhos. 2 filhos. Está vivo, a pessoa tem 2 filhos, ganha na cena, e diga o seguinte: eu vou antecipar a herança, eu vou antecipar a legítima. Só que o que ele faz? Ele pega a doação desse grande prêmio, desse grande patrimônio, seja lá o que for, cotas da empresa, tal, e doe e coloque no nome de um único filho. Essa doação será questionada? Claro.
porque o pai fez um desequilíbrio evidente, não é, nos direitos sucessórios, que, claro, ainda são expectativas de direito, mas, no fundo, ele burlou a isonomia que deveria haver nos direitos sucessórios de uma maneira antecipada. Muito bem. Agora vamos então falar o seguinte: eu quero doar uma casa para um filho meu. O que é recomendável que a gente faça? Que o outro filho assine a doação. Vá ao cartório e diga: eu estou ciente e concordo com essa doação. Para quê? Para que não haja nenhum tipo de questionamento com a morte vindoura do pai. Agora, vamos pegar esse caso da anuência, que se chama, não é? E vamos colocar agora para gravidez de sêmens ou óvulos ou embriões congelados. A pergunta é: a mulher engravida com o consentimento dos sucessores? Ou os sucessores que serão prejudicados financeiramente com o quinhão menor não interferem na decisão da mulher de engravidar? E se o homem tiver testado, olha a importância do testamento, que autoriza a mulher a ter 2 filhos. E se o homem tiver, não precisa testar, não. E se o homem pegar aqui a câmera de um celular e gravar isso para a mulher antes de morrer? Porque vale como disposição final, ato inequívoco de vontade. E se os embriões ainda não forem nem fertilizados, tiver o sêmen congelado e o homem gravar no celular: eu quero ter mais 2 filhos, e eu quero que os meus futuros 2 filhos, que nem sequer nasceram, entrem no direito sucessório ao meu patrimônio. É maravilhosa essa discussão. É importante. Olha, você tocou em vários temas aí. Primeiro, e que não estão no Código Civil, né? Por exemplo, mudança da idade mínima do casamento, reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo, ou equiparar ao casamento, né? Ou admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é algo que não está na lei, embora tenha jurisprudência. Essa revisão, você falou aí da sucessão, né? Existe diferença entre filho biológico e filho adotivo, sob o ponto de vista da sucessão? Isso está regulamentado no Código Civil? Não, isso acabou. Quer dizer, você tem uma série de situações aí que a lei... quer dizer, você tem a jurisprudência, mas a jurisprudência muda, né, doutor Eduardo? Amanhã depois... Eu quero recomendar aqui, eu não posso deixar de falar de literatura, né? Quero recomendar um livro do Kazuo Ishiguro, Prêmio Nobel de Literatura, Não Me Abandone Jamais. Esse livro é muito interessante, porque trata de uma casa onde jovenzinhos são criados, é estranho, uma realidade distópica, porque eles não têm pai, não têm mães. E ao longo do livro, você começa a descobrir que essa casa, tá tudo bem com ela, tem muito carinho, muito afeto, mas é uma casa de clones. Clones de pessoas que são grandes empresários, milionários, bilionários, que criam clones numa casa para eventualmente se servir de órgãos no futuro que porventura precisem, num caso de câncer, num caso de acidente, transfusão de sangue, etc. e tal. Eduardo, isso é pensar muito à frente, isso é pensar em probabilidades difíceis. Negativo. Negativo. Isso é pensar se eu sou capaz de pensar, um ser humano é capaz de pensar na probabilidade, é porque ela existe na prática. Ela só não pode ser, digamos, implementada.
mas ela existe já na prática. Isso é vedado? Não é vedado? Eu vou parar com futurologia e vou dar um caso concreto bobo que nós estamos vendo na televisão. Pode a família da Elis Regina usar a imagem da Elis Regina para fazer uma manipulação de uma cena no comercial da Volkswagen? O direito da família à imagem do falecido Isso, vai aliás, até já que está ponto? judicializado, né? Até que ponto os filhos da Elis podem usar o direito da Elis? Porque a Elis muitas vezes autorizaria a própria obra. Direitos autorais estão regulamentados em lei, na lei civil. Mas eu pergunto, e os direitos a imagens novas, sem o consentimento expresso do autor? Mas, Eduardo, você está empombando com o comercial da Kombi? Não. E se por acaso o filho de um grande atriz, de um grande político, coloca na boca do pai, na boca da mãe, um discurso de ódio, um discurso sectário, uma propaganda para um determinado candidato a senador, para um determinado candidato à presidência? Ora, quem controla os direitos da imagem é o filho, a filha. Negativo. Será que o falecido não teria direito de opinar? Essa discussão, Mauro, é uma discussão hoje, mas que já se fez, por exemplo, com Monteiro Lobato. Qual Verdade. direito a família tem em limpar as obras do Monteiro Lobato? Porque, de fato, ele tinha uma mentalidade eugênica no começo do século XX. Qual o direito dos sucessores e da editora interferir no mérito da obra? Que situação, hein, doutor Eduardo? O direito é bonito por conta disso, né? Porque te apresenta desafios a cada instante. Vamos falar um pouquinho, porque é muito assunto realmente. 45 minutos não serão suficientes para a gente discutir minimamente, mas vamos falar de algumas coisas importantes. Direito de informação e direito de esquecimento. Mauro, passa tão rápido, não é? Quando o tema é pujante, né? né? É verdade. Passa muito rápido. Veja só, eu tô aqui, inclusive, querendo fazer uma provocação para você, talvez com o próximo convidado, um próximo tema. Eu pensando nessas questões difíceis, eu estou aqui pensando, será que no futuro nós vamos, por exemplo, regulamentar o doping mental? Ou seja, os estudantes não podem ou podem tomar determinadas substâncias que aumentem a sua capacidade mental? Por quê? Porque atualmente já se descobriram drogas que estão aumentando a capacidade cognitiva das pessoas. Agora, como é que a gente faz? Nós faríamos exame de sangue antes das provas, antes das avaliações dos concursos públicos? Enfim, mas isso é um outro tema. Vamos entrar agora no nosso bloco. Eu queria só que você se posicionasse aqui sobre a questão do direito ao esquecimento. Eu citei aqui no bloco anterior daquela pessoa que cometeu um crime, que foi condenada, julgada, condenada, cumpriu a pena e que continua tendo, apesar de ter cumprido a pena, ter respondido corretamente, continua tendo seu nome exposto publicamente, seja por veículos de comunicação, seja por opiniões, seja por palavras de pessoas que conhecem, enfim. De que maneira o senhor vê isso e de que maneira isso deve estar aplicado no novo Código Civil Brasileiro que está sendo reescrito? Já estou falando novo porque nós vamos ter um novo aí. Repara bem, Mauro, que durante essa entrevista eu não me posicionei nunca. Na verdade, eu acho que
que num bom debate, quando você se posiciona, você arma o interlocutor de argumentos contrários. Então, eu sempre costumo fazer muitas perguntas. E uma delas, eu também quero provocar o nosso espectador perguntando o seguinte: bem, nós temos um conjunto de memórias e o conjunto de memórias, elas são consultadas com método científico e com o método científico aquele conjunto se consolida para o que nós chamamos história. Não é? Existe uma disciplina e essa disciplina tem uma metodologia, uma abordagem, etc. e tal. Agora, nós sabemos muito bem que há um debate que talvez seja insuperável, e que bom que seja, na diferença entre história e ficção. Eu estou querendo falar, por exemplo, da pós-verdade, do revisionismo histórico, que é uma coisa comum, porque os historiadores estão aí para revisar o passado, ou pelo menos revisar a leitura do passado que os historiadores do passado já tiveram. Esta visão macro. Agora vamos entrar na questão micro. Muito bem. E um fato concreto, tormentoso, até quando esse fato deverá ser lembrado? Até quando esse fato público e publicado poderá ser lembrado? Vamos dar um exemplo. A tortura promovida na ditadura militar, o extermínio judeu, cigano, homofóbico ou racista do nazifascismo, o golpe militar. Olha, veja como esses temas têm nuances. O golpe militar foi golpe militar ou foi uma revolução civil operada pelas Forças Armadas? O que eu estou querendo falar não é apenas um deslizamento semântico. É uma questão de ponto de vista histórico. E o ponto de vista histórico, ele se verga tanto pelo viés ideológico que ele é tomado de uma maneira oposta. Ele é manipulado. Mas a minha questão, Mauro, não é nem entrar nesse ponto. É abordar um ponto que aconteceu. Então vamos falar de Mato Grosso? Corrupção no governo agora do Silval Barbosa, onde ele mesmo foi colaborador da justiça. Até que ponto esse delito pode ser lembrado? Vamos falar do tormentoso caso Arca de Noé, cujo pivô é o João Arcanjo Ribeiro. Eu tenho o direito de falar desse nome 21 anos depois, lembrar desse caso? Vamos lembrar do caso do Chico Picadinho, o bandido da luz vermelha, caso Suzano Richthofen, caso Elisa Matsunaga. Até que ponto esses casos são pedagógicos para a sociedade, precisam ser relembrados, estudados do ponto de vista de comunicação social, antropológico, sociológico, histórico, etc. E até que ponto essas pessoas que já cumpriram pena merecem ser esquecidas? Eu não vou me posicionar, eu vou provocar a pessoa que está nos assistindo a ver o objeto de dois pontos de vista, que são dois pontos de vista constitucionais. Veremos qual é o prevalente. O ponto de vista público, que tem direito à informação, e o ponto de vista privado, que tem direito ao esquecimento. Porque você não pode continuar sendo ininterruptamente julgado por um fato que, teoricamente, juridicamente, você já pagou.
E, por outro lado, a sociedade não pode abrir mão de lembrar de um determinado fato paradigmático para que se constitua a sua própria memória afetiva. Essa é uma situação interessante, né, Eduardo? Porque, assim, vejo como jornalista, como alguém que tem o foco na notícia, na publicação da notícia, que é a condição primeira do jornalismo, realmente você fica... Peraí, mas esse fato aconteceu? Aconteceu. A matéria foi publicada corretamente, sem desinformação ou sem desvios, quer dizer, se pautou pelos fatos, ela não teve o caráter difamatório, ela teve o caráter de informação acerca de qualquer pessoa. Então essa matéria, a seu tempo, a meu ver, tem um valor, inclusive histórico, né, de registro. E é um registro que não pode ser apagado simplesmente. Antigamente, quando a gente só falava de jornal impresso, de revista, de informativos impressos, de fato não tinha. Você não tinha como recolher no Brasil inteiro determinada informação, né, e queimar os milhares de exemplares de qualquer veículo, de qualquer jornal impresso ou revista impressa que tenha publicado determinada notícia. Ainda que fosse de forma injusta, como a gente viu alguns casos em São Paulo, casos que viraram uma grande história. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com a tecnologia de sites, essas coisas, apaga-se, né? É possível apagar isso e tirar isso. Eu tenho muita dúvida. Já chegou para mim, Eduardo, para eu decidir se tira ou não tira determinada situação. Eu confesso para você que eu tirei, em respeito, não considerando a história verdadeira, a notícia era correta, etc. Mas considerando que qualquer pessoa tem direito a uma segunda chance, tem direito a seguir em frente, né? O lado humano acabou prevalecendo. Mas é uma discussão e que não está claro na legislação. E por isso que a gente está discutindo hoje essa coisa da atualização do Código Civil e valeria talvez para o Código Penal em algumas situações, porque isso que não está claro. E o que não está claro vira caso concreto para ser julgado pelo Judiciário, para ser decidido pelo Judiciário. Mas o ideal seria que houvesse previsão legal, porque aí as coisas não precisavam entrar na Justiça para resolver o problema, né? Não precisava ter um processo para se chegar a uma conclusão, porque já está na lei. A lei, olha, desse jeito é assim, daquele jeito é assado. Me parece que essa é a grande responsabilidade dos legisladores. E quando eu falo que há um descompasso, e há mesmo, a gente sente isso, não dá para você imaginar hoje que uma pessoa, por ela ser LGBTQIA+, enfim, qualquer qualificação, que ela não tenha direitos, né? Que ela tenha que ser privada de direitos, ou que você tenha que aceitar a homofobia, ou que você tenha que aceitar porque você não está respeitando o direito do outro, né? Então essas coisas realmente exigem que a gente discuta e pense. Esse programa, para mim, tem um valor extraordinário, viu, Eduardo? Porque ele traz à luz uma série de situações que as pessoas no dia a dia não pensam, né? Existe um certo radicalismo. Não, eu sou contra o aborto, ponto. Eu sou contra o LGBTQIA+, ponto. Eu sou contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ponto. Religião tem que estar presente em tudo, ponto. As religiões têm... Aliás, que eu acho o grande mal hoje do país é a religião na política, né? Eu acho que a religião é na igreja, é no templo, é no culto, é no terreiro, é onde for. Mas não deve ser estar presente, decidindo as coisas, porque religião é foro íntimo, né? Não pode interferir na vida da coletividade. É uma visão pessoal, claro. Tem gente que entende que não. Então, assim, essa discussão hoje, eu vou até fazer uma proposta aqui, irmão.
você que é uma grande liderança nessa área, tem uma relação excepcional com os jornalistas, tem uma história importante aí com o jornalismo. Vamos promover uma discussão, um debate sobre essa reforma, um debate paralelo. Vamos ver o que estão pensando, vamos convidar um ou outro membro dessa comissão de juristas para a gente fazer aqui um fórum em Cuiabá, aqui em Chapada. E eu já sei até onde será. Agora foi eleita a primeira mulher negra a presidir uma academia de letras no Brasil, em Mato Grosso. Né? Então, eu acho que... Mato Grosso sempre na vanguarda, né? É curioso. Mas também sempre de vanguarda. Conservador, né? É bom. É incrível, agora, eu vou fazer duas provocações. Eu já aceito essa sua, vou dizer isso a ela. E tem duas colocações rápidas para fazer sobre essas questões. De novo, são provocações. Você disse de um caso específico que você retirou a notícia por acreditar que a pessoa tem uma segunda chance. Eu, como sempre digo, com você concordo, mas para o caso teórico era necessário um pouco mais de reflexão. A questão é saber se eu tiver esse seu arquivo, olha como a questão é complexa. Se eu tiver esta gravação que nós estamos fazendo aqui, que eventualmente você tenha retirado, ou uma notícia num site que é mais dinâmico, é mais fluido, você retirou como editor para preservar o nome ou a opinião de alguém, ok, tudo bem. Mas se um pesquisador ou se um terceiro tiver, a questão é, poderá citar o fato acontecido ou o Mauro terá direito ao conteúdo gerado que já foi publicado para efeitos públicos, de pesquisa? Esse é um pepino grande, porque como o livro não pertence mais ao autor, pelo menos a edição passada, ele vivo pode mudar a próxima edição, mas a edição passada vai estar, o autor ele é escravo da primeira edição do livro. E o jornalista também, e o juiz também, e o médico também. Nós somos escravos do nosso próprio passado. Não é isso? Desde os gregos está se tematizando isso. Essa é uma questão. Eu posso usar essa notícia que foi retirada, porque de fato ela aconteceu? Do meio impresso você já respondeu. É impossível, porque deixa um registro. Mas no meio eletrônico também. É ilusão dizer que não deixa um registro. Claro que deixa. Eu posso gravar a entrevista e usar para o resto da vida determinada entrevista, determinado meme, determinada fala infeliz da pessoa. Não é? Até quando o advogado que sustentou no Supremo Tribunal Federal será chamado de ignorante por ter confundido Maquiavel com Saint-Exupéry? É difícil. Foi um momento, foi um deslize. Claro que foi um deslize. Mas ele será chamado a vida inteira como estulto, inculto. É complicado, não? E a segunda questão, Mauro, eu vou dar um caso pessoal para que o nosso espectador pense, avalie. Dia desses eu cheguei no São Gonçalo para pegar os meus trigêmeos. E vi na quadra uma menina vestida com aquele véu árabe. E a menina era linda. A menina devia ter aí mais ou menos uns 14 anos de idade. Ela já devia estar no ensino médio, ou no 9º ano, ou no ensino médio, tal. O Colégio Salesiano São Gonçalo é um colégio católico, não é? E que aceita, pelo jeito, aceita as outras manifestações. Mas tem lá na sala de aula um crucifixo e comemora o calendário católico. Eu tenho muitas questões. Na França se discute se o poder público é obrigado a aceitar ou não
manifestações religiosas no espaço público, sobretudo manifestações islâmicas, que são manifestações no corpo, são as chamadas manifestações explícitas. O judaísmo com os cachos, não é? Com a kippá e com o sedem. E os islâmicos com a cobertura dos cabelos, e também o traje masculino, que inclusive tem uma bata por cima de uma calça, e cores diferentes, diferente do imaginário ocidental. A questão é, esta discussão, meu amigo Mauro, vai chegar ao Brasil. Na verdade, ela já chegou ao Brasil, só que ela ainda não incomodou a sociedade. Porque no dia que as igrejas evangélicas, por exemplo, disserem aos seus fiéis, que são fiéis ativos, que são fiéis extremamente engajados, vistam-se assim, ou externem na mesa de trabalho determinada concepção, determinado símbolo, externalizem determinada fé, essa discussão passará a ser feita no Brasil, meu amigo. Então, é preciso pensar, é preciso debater a laicidade, por exemplo, do Estado. Olha quanta coisa nós estamos falando nessa entrevista e quanto debate rico nós estamos trazendo à baila. Essa é uma discussão super interessante. Infelizmente, Eduardo, nosso tempo foi para o saco. Nós conseguimos falar um pouco de cada coisa. Faltou muito assunto. Eu tenho uma relação aqui de pelo menos uns 10 ou 15 temas que são polêmicos, importantes, e que com certeza a gente vai ter que voltar em algum momento a conversar aqui. Vou fazer essa conversa com você, da gente reunir num seminário, em alguma... Enfim, vamos ver se a gente consegue trazer alguém para discutir com a gente, para ouvir, e principalmente essas suas provocações, né? Eu não posso deixar, que é da minha natureza, de dar um pitaco nessa questão que você levantou. Eu acho que o Estado laico é importante, eu acho que não se pode reger uma sociedade tão plural, né, tão diversa quanto a nossa, de uma forma religiosa, independente de qual seja a religião. Mas eu acho fundamental, e aí o exemplo do Colégio São Gonçalo, que você citou, é maravilhoso, porque é respeitar a individualidade. Olha, nós somos um colégio católico, mas nós abraçamos qualquer pessoa, independente da religião. Nós estamos ensinando. A opção pelo ensino católico é da família, daquele jovem que fez esse encaminhamento, né? Então, acho que assim, respeitar as diferenças e aceitar as diferenças é fundamental. Esse seria o mundo ideal. Infelizmente, a gente vê muita intolerância ainda. Uma discussão religiosa sempre pende para um lado de ódio, né? Porque aflora isso nas pessoas, é uma paixão, e isso é muito ruim, né? No mundo ideal, todos nós poderíamos frequentar qualquer lugar com as nossas convicções espirituais, religiosas, né? Me parece que esse é o ideal de uma sociedade, principalmente uma sociedade como a brasileira, que é formada por tantos diferentes, né? Então, essa é uma discussão que vale a pena também, que é uma discussão que vai para além do convívio, vai para a ética, para a moral, é o mínimo, né? Eu acho que a grandiosidade da pátria estaria exatamente nisso, no respeito às diferenças, né? De um candomblessista poder sentar numa escola evangélica e ouvir os ensinamentos, de um evangélico poder sentar numa casa de umbanda e tentar entender os ensinamentos, e que isso não se torne uma briga, uma discussão, né? Uma disputa por poder, como acontece hoje no Congresso Nacional, que eu acho lamentável, porque aí você mistura alhos com bulados de uma forma muito negativa.
Eduardo, brigadíssimo por sua participação. Fica aqui desde já o convite para a gente continuar um segundo round de conversas sobre esse assunto. Você realmente sempre rende. Eu vou sair daqui enriquecido com as suas observações, com as suas provocações, como você conseguiu dizer, e muito com vontade de continuar essa conversa. Infelizmente, nosso tempo acabou. 2 minutos aí para suas considerações finais. Tá bom, gente. Olha, muito obrigado, Mauro. Foi ótimo o bate-papo. Eu mesmo, a gente não encontra lugares para conversar com mais calma, com mais reflexão, até com mais nível, não é? É raro, fora do ambiente universitário, a gente ter a oportunidade, com mais calma, de problematizar essas questões. Eu, como recomendação, sempre digo aos seus espectadores que a gente precisa ter cautela para formar uma opinião. E mesmo depois de formar uma opinião, nós devemos colocá-la à prova. Então eu questiono muito a minha opinião. Eu questiono muito o meu ponto de vista. Eu sou um juiz terrível de mim mesmo, porque eu acabo me condenando sempre. Muitas vezes eu não mereço, mas eu acho que essa atitude alerta, uma atitude de questionamento constante, é importante para que a gente amadureça intelectualmente. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos que nos ouviram, e fica aí o registro das bobeiras que eu falei, para que não se apaguem. Querido, muito obrigado a todos. Na próxima semana estaremos de volta. Não perca, hein? Eduardo Marrom, lá na TV Cidade Verde, e também no nosso canal no YouTube e no site nossarepublica.com.br. Até a próxima semana.